Então, boa noite, estamos em gravação. Essa aula a gente tem que começar sem passar muito do horário, porque só tem um horário, né? Então ela acaba bem rapidinho. E aí, enquanto o pessoal vai entrando, mas apesar de tudo, essa aula vai ficar gravada, né, gente? Eu queria dar um feedback geral sobre a atividade número 1. Vocês receberam as correções da atividade hoje, todo mundo já está ciente das notas, tá? E eu quero fazer uma consideração geral sobre as principais problemáticas que eu identifiquei como um todo, tá? Então, primeira coisa, gente, vai parecer o maior clichê do mundo, mas vocês precisam ler mais. Não só no sentido de fundamentar melhor o que vocês estão escrevendo, mas no sentido de conseguirem escrever com uma maneira de maior qualidade. Quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve. Aí eu notei que existem muitas indas e vindas nos textos de vocês, começa a apresentar uma ideia, muda para outra, volta na ideia anterior, e tudo isso foi avaliado porque faz parte da qualidade do texto. Né? Você lê um texto que é coeso, que tem fluidez, que você entende de onde o autor está vindo e para onde ele está indo. Tá? Então, vou recomendar primeiro leitura. E leiam de tudo, né? Não somente artigos científicos, leiam livros, leiam jornal, leiam revistas, exercitem a leitura para que vocês possam criar hábitos de escrita e exercitem também a escrita. Né? Eu recebi alguns indicativos assim, professor, eu não consigo escrever muito bem, não consigo me expressar muito bem na escrita, e escrita também é prática. Tá? Então, quanto menos a gente escreve, menos a gente consegue se expressar na língua escrita. Então, a primeira dica geral é essa, leiam mais. A segunda dica é, leiam mais coisas de fundo acadêmico e científico para os trabalhos da universidade, pessoal. Assim, 90% é exagerando, 75% dos trabalhos tinham uma referência que era biólogo.com.br. Eu chorei várias lágrimas de sangue. Que são informações que a gente pode encontrar facilmente numa apostila de botânica, num livro de botânica. Eu falei para vocês que tinha aquele primo meu lá que passou aquele site, né, dos livros, o LibGen, que eu nunca entrei, mas ele entrou e falou que é super bom, que dá para achar vários livros. Então, o que acontece? A maior parte das notas de vocês acabou se erodindo justamente nesse embasamento que não foi nada científico. Então, grande parte dos textos estava no nível, assim, de ensino médio, de chavão, né, de senso comum, sem aprofundamento. E a ideia da leitura é que vocês atinjam conhecimento de nível superior. Então, vocês precisam ler produções de nível superior. Tem que ler livro, tem que ler artigo científico. Então, a gente espera sempre mais de vocês nesse sentido, né? Então, isso ajudou bastante ajudou assim, né? Prejudicou um pouco a avaliação, no sentido de que vários de vocês ficaram muito superficiais. Então, até queria, assim, quando vocês lerem lá que eu escrevi ideias rasas, não leiam como assim, eu falando, a ideia é rasa, não é isso não, tá? É dizendo que a gente precisa se aprofundar mais. Justamente o que a gente espera de vocês aqui é um nível diferente, é um nível maior do que o que vocês estão, né? Que lendo aqueles textos, a impressão que eu tive é assim, o pessoal não aprendeu nada. Continua a mesma coisa que os mesmos conhecimentos que vinham antes da aula, né? Se não teve nada de novo, não teve um aprofundamento, não teve uma visão diferente das coisas, tá? Então, a gente precisa que vocês eu vou falar eu, né? Porque eu tô falando da minha disciplina. Então, eu preciso que vocês se aprofundem mais. Tá? Achei que, de maneira geral, vários textos foram bastante superficiais. Eu gostaria de ver vocês mais profundos nessa escrita de vocês. Mesmo que vocês tragam conhecimentos, tiveram excelentes textos que trouxeram vivência pessoal, mas que souberam articular com saberes científicos. Né? Então, o problema não é isso, não é dizer o que você sabe, é articular isso com o que a ciência também sabe. Né? Eu senti bastante falta nesse sentido. Tá? E outro problema, e eu acho que esse é um ponto um pouco mais profundo, é a questão de saber utilizar informações científicas, pessoal. Teve muito problema de citação. Então, primeiro, lista de referência que não estava citada no texto. Como eu vou saber onde aquela referência está? Como eu vou saber o que você tirou? De onde? Várias referências no texto que não estavam na lista. Eu vou falar que referência é essa, de onde veio essa informação. E principalmente questões de plágio. Isso eu falei com vocês, acho que na aula Tira Dúvida da primeira semana, que a gente conversou um pouquinho sobre isso, se não me engano, e que eu falei, pessoal, acho que a pergunta foi até do Williams, se não me engano, que eu falei, pegar a frase do autor, mesmo que você fale que é do autor, se você pegar igualzinho, é plágio. A não ser que você faça aquele esquema lá de citação direta, não sei o que lá, mas você pegar um parágrafo que está no texto do autor e colocar no seu, é plágio.
Principalmente se você faz aquele esquema de coaching de retalhos. Eu vi alguns trabalhos assim. Então, que eu consegui identificar 4 trabalhos que a pessoa foi pegando pedaços dos 4, juntando num Frankenstein e fazendo um trabalho só. E, de fato, acho que o nome do Frankenstein se aplica, porque fica um monstro. Gente, a gente percebe que não foi escrito pela pessoa. Porque a ideia desses trabalhos justamente é isso. Não é só que vocês saibam a informação, mas é que vocês saibam também construir a informação. Né? Vocês vão ser professores. Então, vocês precisam conseguir construir um contexto. Isso está nas competências que vocês precisam ter, nas habilidades que vocês precisam desenvolver para a vida profissional. Então, apesar de ser um negócio tipo assim, vou ficar aqui repetindo uma coisa que eu tinha que saber, a gente está trabalhando outras coisas, né? Então, a concatenação de ideias, a criação de uma linha de raciocínio, tudo isso faz parte de uma boa aula, né? Deixa eu ver o que o Otávio está falando aqui. Tive dificuldade de referenciar o livro sobre biologia vegetal, porque ele tem várias edições traduzidas e a versão que li era a 5ª edição, e lá tinha tudo menos 1. Você experimentou, Otávio, jogar, por exemplo, assim, Raven Biologia Vegetal, 5ª edição no Google? E não saiu o ano? Não. Olha só. Eu joguei aqui no Google agora, por exemplo, e achei um plano de aula da Federal de São João del Rei que tem o ano. Tá? Então, dei uma pesquisada mais a fundo, assim, em geral se acha essas coisas. Ou então, faça uma coisa maravilhosa, perguntem. Manda antes, né? Professor, olha só, estou com dificuldade de citar esse documento aqui. Tá? Então, façam esse processo. Deixa eu ver aqui, deixa eu só confirmar. Vou confirmar aqui, Otávio. Biologia Vegetal, 5ª edição, 1996. Exato. Estou com dúvida se minha citação de um texto estavam certas. Normas da BNT. Joga lá no Google. Normas da BNT, citações, referências. Certo? Resgatem os materiais da professora Alceia, lá de redação e metodologia científica. Procurem no manual de normalização da UFAL. Perguntem para o professor. Porque se você mandar assim, professor, essa estrutura de referência certa? Frase tal, parêntese, autor, título, ano. Claro que eu vou responder, né, gente? Então, busquem ajuda, né? Como diria... Não vou fazer essa piada, vocês não vão nem saber o que é, então não vou evitar de ser cringe. Só busquem ajuda, tá bom? Beleza? E aí eu coloquei os feedbacks lá nas correções. Se vocês tiverem dúvidas sobre a correção, mandem e-mail, mandem mensagem. A gente pode conversar sobre isso. Tá ok? Outra coisa, pessoal, se vocês se lembrarem, lá no nosso plano de disciplina, diz que a nota da disciplina corresponde a 50% dos exercícios quinzenais, né? E 50% de atividades propostas para mediação dos conteúdos, certo? Então, vou solicitar a vocês a entrega desta outra atividade, que é os outros 50% da nota. Beleza? Eu vou falar aqui, mas vou escrever lá no AVA também, tá? E essa aula vai ficar gravada lá no AVA também. Então, já podem anotar aí, ó. Primeira coisa, data de entrega, 30 de julho de 2021, meio-dia. Da Emily, vou só concluir e já passo a palavra para você, tá? Então, data de entrega, 30 de julho de 2021, meio-dia. O que é para ser entregue? Eu quero que vocês proponham uma atividade, não é uma aula, certo? É uma atividade didática para mediação de qualquer um dos conteúdos que nós fizemos até agora. Então, a gente pode falar de hábito produtor, pode falar de taxonomia, pode falar de métodos de coleta, pode falar de sistemática, pode falar
de conquista do ambiente terrestre pelas plantas, e a atividade pode ser o que vocês quiserem. Pode ser uma cruzadinha bem feita, com as indicações de resposta, pode ser um caça-palavras com dicas bem feitas, pode ser um estudo dirigido com as respostas, pode ser um jogo da memória com boas identificações, pode ser um jogo que eu quiser inventar, desde que esteja bem feito, que a metodologia acompanhe, que eu entenda a atividade. Uma atividade só. Não precisa propor uma aula, certo? Então, vou fazer uma cruzadinha sobre aracnídeos. Claro que não é esse assunto, né? Mas vou fazer uma cruzadinha sobre aracnídeos. Então, vou colocar bem as perguntas horizontais. Organismo que possui quelíceras, não possui antenas, pipipi, popopó. E a resposta, né? Da cruzadinha. Beleza? Temos dúvidas dessa atividade antes de eu passar a palavra para a da Emily? 30 de julho de 2021, às 12 horas. Lembra, Otávio, do jogo? Por quê? Não, rapaz, bora parar de reciclar esse trem, vamos pensar na atividade nova. Não, tá doido. Novidades, novidades, quero novidades. Tá? Pode falar, da Emily. Professor, uma dúvida se eu tiver uma ideia e eu quiser usar no texto, vou ter que procurar alguma coisa também para referenciar a minha ideia, é isso? Essa é uma pergunta comum. E é uma pergunta que a gente tem que lidar com muito cuidado. Porque, assim, num texto básico desses, é muito complicado que essa ideia seja nova e seja nossa. Então, se não é uma pesquisa extremamente inovadora, é muito difícil que ninguém tenha escrito sobre isso ainda mais quando é um assunto muito, muito básico. Tá? Então, dificilmente, num trabalho como foi esse, né, tipo da importância das plantas, alguém não vai ter escrito sobre isso. A não ser que seja uma coisa assim, extremamente específica, né, aí tudo bem você escrever e tal, mas em geral, acho que se você não encontrou referência sobre isso, é porque você não procurou direito. Isso no geral, tá? A gente acontece o tempo todo com todos os trabalhos. É muito comum que a gente esteja desenvolvendo, sei lá, um TCC, um mestrado, e fala, nossa, isso aqui é muito inovador, ninguém nunca fez. Alguém já fez. Quase sempre alguém já fez, tá? Então a gente tem que fazer uma revisão de literatura muito bem feita para garantir nesse sentido. E num trabalho basicão desse, acho que não teria muita condição disso acontecer, não. Entendi, professor. É porque eu fiz, mas eu não referenciei, porque eu achei que não tivesse. Em geral, tem. Que daí, por exemplo, mesmo que a gente vá falar assim, as plantas são organismos autótrofos, dotados de clorofila, estão lá no Raven, vai estar citado no Biologia Vegetal, né? No livro, isso com certeza vai estar posto lá, de alguma forma. Beleza? Beleza. Retornando rapidinho, sobre a atividade para ser entregue dia 30, tudo certo? Temos dúvidas? Dia 30 desse mês, professor, já? Dia 30 desse mês já está acabando a B1. E do dia 27? A do dia 27 já foi dada 15 dias atrás, né? Isso. Então já dava de ter dado tempo de estar encaminhada, né? É pra ser sincera. Não é para ser sincero, porque aí, né, cada um se organiza como pode. Né? Mas 15 dias atrás já deu para dar tempo de encaminhar. Quais as propostas de assuntos? Todos os que nós tratamos nas aulas teóricas até hoje. Então, evolução e importância do hábito produtor, taxonomia, coleta e preparação de material botânico, sistemática vegetal e conquista do ambiente terrestre. Beleza? Massa.
Bora fazer uma revisãozinha, então, do conteúdo dessa semana? Eu vou enviar o link aqui para vocês de novo. Então, nós vamos trabalhar lá no Mentimeter de novo. E eu acho que vocês já devem conseguir acessar o link. Isso. Então, nós vamos começar, gente, deixa eu apresentar aqui. Nós vamos começar fazendo mais uma vez uma nuvem de palavras. Vamos construir juntos uma nuvem de palavras a respeito do tema que a gente vê essa semana. Então, eu queria que vocês acessassem o link aí e jogassem aí quais as 3 palavras que você mais relaciona ao assunto que nós vimos na terça-feira, que é a conquista do ambiente terrestre pelas plantas. Pode começar, está aberto já. Estão conseguindo acessar direitinho? Agora, a nossa nuvem está ficando bonita já. Bora, pessoal que não entrou ainda, vamos lá ajudar a gente a fazer essa nuvem de palavras. Temos só 9 respostas, olha, 20 pessoas online. Ah, E aí?
Bom, vamos começar a trabalhar então por essa nuvem que está aí, quem sabe durante a discussão ela vai aumentando um pouquinho. A primeira coisa que eu quero saber é, alguém tem dúvidas sobre a relação de alguma dessas palavras que está aí na nuvem com a conquista do ambiente terrestre? Todo mundo consegue relacionar todas essas palavras à conquista do ambiente terrestre? Tubo polínico, eu não lembro, não tô lembrada disso. Essa foi interessante, que eu achei realmente uma palavra que apareceu e talvez seja um flash que a pessoa se lembre da aula, né? Porque a gente falou bem pouquinho de tubo polínico e, na verdade, quase não falou da importância dele para a conquista dos ambientes terrestres, né? A gente acabou falando de tubo polínico porque a gente falou do pólen. E aí sim, né? A gente vê uma grande importância nos processos reprodutivos para a conquista do ambiente terrestre, porque o pólen permite uma dispersão maior dos gametas, dado que eles vão estar protegidos por uma estrutura que é resistente à dessecação, né, que é uma estrutura rígida, a parede do pólen é bem rígida, a gente vai voltar a ver isso quando a gente falar de gimnospermas, de angiospermas, e além disso é resistente à dessecação. Né? Então, talvez de todas as palavras que estejam aqui, tubo polínico seja menos relacionado diretamente a conquista do ambiente terrestre pelas plantas, tá? Boa observação, Breno. Temos mais dúvidas sobre como essas palavras aqui estão relacionadas à conquista do ambiente terrestre pelas plantas? Quem chegou depois pode preencher também, tá? Enquanto a gente está conversando aqui, pode ir jogando as palavras aí que se lembrar. Tem um tanto de gente que já estava online desde o começo que ainda não respondeu também. E eu pergunto de novo. Todo mundo que está presente aqui consegue relacionar essas palavras à conquista do ambiente terrestre pelas plantas? Estão surgindo palavras novas aí. Ô, professor, eu não tô conseguindo enviar. Por quê? O que está rolando aí, Débora? Eu botei e... eu não sei nem... Peraí, deixa eu olhar. Ele não carrega. Fica aparecendo como se fosse um gráfico na frente. Não sei se é a internet. Um gráfico? Parece tipo um gráfico, assim, carregando, mas não vai. São... Esperando o próximo. Atualize de novo. Vou tentar atualizar. Isso. Mas beleza, todo mundo que está aqui consegue relacionar todas essas palavras aí à conquista do ambiente terrestre? Queria fazer uma pergunta aí. Essa é direcionada. Quem colocou paleozoico, por que colocou paleozoico? Conta para nós aí, Otávio. Isso aí, boa observação, tá? As plantas surgem lá, as plantas terrestres, né? Surgem lá no Paleozoico, durante o Ordoviciano. Então, só para a gente lembrar que as plantas são bem antigas, né? Estão lá numa era bem antiga, na era Paleozoica, e estão na Terra desde então, né? Então, realmente, são organismos antigos que passaram por esse processo aí, que eu fiquei bem satisfeito de ser uma palavra que vocês relacionam, de evolução. Ou seja, foram selecionadas
de forma que conseguissem sobreviver nos ambientes. Beleza? Já que a gente falou aqui, né, de evolução, de adaptação, o que vocês me contam sobre as principais pressões seletivas que as plantas passaram nesse processo? O que mais pressionou as plantas terrestres durante a evolução delas? A perda de água, por isso que ela desenvolveu a cutícula. Isso aí, ó. Então, uma das grandes pressões foi a diminuição da disponibilidade de água, né? E aí só vamos trocar uma palavra nessa frase, Williams. A gente não fala no contexto evolutivo, por isso que ela desenvolveu, porque parece ter um sentido no processo, né? Parece que a planta saiu na água e falou, opa, estou perdendo água, tem que fazer uma cutícula. Então a gente pode falar por isso que organismos com cutícula foram selecionados para nesse novo ambiente, né? Porque certamente existiam organismos com mais proteção, com menos proteção, e esses com mais proteção conseguiram deixar mais descendentes, então continuando o seu processo, tá? Essa é um costume que a gente tem que ter, gente, quando a gente está falando de evolução, tá? Tentem não colocar situações como tal estrutura evoluiu para, as plantas desenvolveram não sei o que lá, porque tudo isso dá um sentido de direção. Quando você fala, né, a planta criou a cutícula para alguma coisa, parece que ela sabe que ela precisava fazer isso, e ela não está ligada, né? Ela foi selecionada efetivamente. Quem não tinha, se ferrou, foi extinto, né? E quem tinha, ficou, tá? Então, cuidado com essas frases que apresentam sentido quando a gente está falando de evolução. Então, as características são selecionadas conforme a pressão ambiental. É um processo que acontece ao contrário, né? Tipo assim, a característica está lá e o ambiente seleciona. Então, não é prévio a planta falar, eu sei que vai acontecer assim, então vou colocar essa característica para frente aqui. Sobre isso, tranquilo todo mundo? Isso é uma coisa que vai permear o curso todo, tá, gente? Porque evolução é o mesmo processo para qualquer grupo, né? Micro-organismo, inseto, mamífero, peixe, tudo, tá? Então, esse pensamento tem que estar nesse mesmo sentido. Tem um livro muito bom do Ernest Mayr, eu vou escrever aqui no chat também, que é assim, ó, ele chama O que é a Evolução? Ele é um livro escrito numa linguagem muito boa, um livro gostoso de ler, que não é um livro didático, vamos dizer assim, né? É um livro bem legal de ler. Então, Ernest Mayr, O que é a Evolução? Se vocês tiverem a oportunidade de ler esse livro, leia um livro pequenininho. Esse cara, o Ernest Mayr, gente, ele é sensacional, é um dos biólogos que eu mais gosto de ler, ele escreve muito bem. Então, se vocês tiverem a oportunidade, seria legal. Né? Todo mundo tranquilo com relação a essas palavras aí? Então, bora para o próximo slide. Nesse slide aí, gente, vocês vão ver que vocês têm um pinzinho, né, para colocar. Tem uma alavanquinha que vocês podem colocar em qualquer lugar desse slide aí, né? E eu quero que vocês coloquem esse pin, né, essa bolinha, essa alavanca, no ponto, tá? No ponto que mostra o momento em que nós tivemos a separação das plantas terrestres do restante desse grupo.
Então, coloquem o pininho no ponto que separa as plantas terrestres das outras plantas, dos outros organismos desse grupo. Todo mundo conseguindo acessar aí? Conseguiram entender a pergunta? O pessoal entendeu a proposta desse exercício? Deixa eu só tirar a gata ali antes que um acidente aconteça, gente. Bora, pessoal, ajudem a gente para ficar legal. Podem continuar marcando, tá? Vou deixar aberto mais um pouquinho, se mais gente puder marcar para ficar mais legal. Legal. É o seguinte, o ponto, pessoal, que basicamente divide, né, as plantas terrestres das outras é justamente esse aqui em cima, onde a gente tem mais marcações, né, cerca de 5 marcações, aí, vamos dizer assim, tá? Justamente porque, olha quem está logo aqui do lado, ó, não são as carales, que são as ancestrais, né, que provavelmente, na verdade tem o grupo, né, é o grupo que provavelmente tem o mesmo ancestral com as plantas verdes, então, com as plantas verdes, ó, com as plantas terrestres. Então, justamente esse ponto vai ser o ponto que divide as plantas terrestres, que vão ser justamente as embriófitas, tá? Embriófitas, não as briófitas, tá? E embriófitas quer dizer plantas que formam embrião. Depois da fecundação, né, eu tenho a formação de um embrião multicelular. A partir daqui, todos os organismos vão ter embrião multicelular, o que não acontece de maneira muito clara antes daqui. Então, ó, por que não pode ser esse pontinho aqui, ó, esse primeiro? Porque esse primeiro ponto está marcando o filo das clorófitas. Não tem muito a ver com as plantas verdes, né? E esses aqui embaixo
faltam uma série de passos, então revisem esse cladograma, né, para verem os passos que foram surgindo aí ao longo do tempo até a gente culminar nas embriófitas, que são as plantas terrestres, tá? Então, realmente, esse ponto aqui é o ponto que separa as plantas terrestres de todas as outras. Revisem quem são o grupo das carales, revisem quem são as clorófitas e quem são as embriófitas, beleza? Mas todas as plantas terrestres estão aqui dentro de embriófitas. Aqui estão as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, que são as plantas terrestres. Beleza? Dúvidas? Agora a próxima, vamos lá. E temos uma questãozinha com tempo de resposta, hein? Acesse aí, que eu só vou liberar quando tiver mais gente. Bora lá, hein? Valendo. Cite as adaptações vegetativas das plantas para a vida na Terra. Tudo que você lembrar. Uma só, Willa? Não tem problema não. A gente compara todas. Então, na verdade, aqui a gente não tinha como resposta correta só estômatos, né? Nós temos várias respostas certas. Eu acho que essa pergunta eu não soube fazer direito, mas estamos aí nos testes, né, das novas tecnologias. Mas o que a gente tinha que observar aqui? Primeira coisa, adaptações vegetativas são aquelas que vão ocorrer nos órgãos vegetativos. Então, a gente está falando principalmente de raiz, caule e folhas. Certo? Basicamente, o que a gente não colocaria aqui seria aquele reforço de substâncias rígidas no grão de pólen. Então, todo o restante a gente poderia colocar surgimento da cutícula, surgimento dos estômatos, surgimento da endoderme, surgimento de vasos condutores de seiva, surgimento de lignina. Beleza? Destravou aí, Otávio? Uma coisa, esse aqui eu vou dar uma dica mais uma vez. Uma coisa que eu noto muitas vezes, pessoal, é que o enunciado da questão é muito importante para a resposta. Então, vou dar um exemplo até com o próprio exercício, que eu dei os resultados para vocês. Vou responder primeiro a Brenda. Brenda, de certa forma, raízes sim, porque quando a gente tem o desenvolvimento das raízes e, por consequência, dos tecidos das raízes, a gente permite a exploração, né, de solos mais longe da água. Então, quando a gente compara, por exemplo, briófita, que não tem uma raiz estabelecida de verdade, né, e outros grupos que têm raiz, efetivamente falando, a gente vê que eles avançam em sentido a áreas mais secas, tá? Então, pode estar aqui, sim, a questão do desenvolvimento de raízes, mas a gente poderia colocar de órgãos verdadeiros no geral, né? Raiz, caule, folha, que não é o caso das briófitas, que na verdade vão ser um resultado de todas essas novidades, né? Juntas para formar aquele órgão. Então, acho que dá para considerar.
no mundo ideal. Tá? Só voltando à questão do enunciado, por exemplo, eu tive alguns textos que escreveram 3 tópicos, para mim, por exemplo, ecossistemas da Terra, sociedade humana e contexto profissional, sem relacionar com a importância das plantas. Que acho que viram lá, né, os tópicos, escrevam um texto, os tópicos já pularam direto para fazer. Então, leiam bem o enunciado, isso é muito importante. Posso passar para a próxima? Oxente. Na verdade é essa aqui, ó. Vou mandar mais um link para vocês. Que é o pedaço que eu quero apresentar. Deixa eu finalizar essa apresentação aqui. Acho que deu aí. Deu para acessar esse novo? Beleza, vamos ver se eu chego na questão certa aqui, que eu acho que tem uma desorganizada na ordem. Então, bora lá. Quais são as ancestrais mais plausíveis das embriófitas? Esqueci, foi de botar a apresentação aqui, né? Vou colocar aqui essa última que eu acho bem importante. Então vamos só relembrar esse pedacinho que a gente tem que lembrar bastante, pessoal. Sempre existiram bastante dúvidas a respeito de qual linhagem de algas teria originado as plantas terrestres, né? Uma das principais opções eram as clorófitas, que aí temos a classe Uvofice, porque elas exibiam multicelularidade facilmente, né, tinham os mesmos tipos de clorofila. Outra opção apontada era a classe Rodófita, principalmente para apresentar aquela alternância de gerações com gametófito e esporófito multicelular, assim como as embriófitas, né? Mas vamos lembrar que a partir das análises filogenéticas, provavelmente a linhagem mais próxima das plantas terrestres, né, a linhagem Caralis, ou seja, elas têm o mesmo ancestral que as embriófitas, né? Talvez essa questão esteja construída de forma errada, né? Qual os ancestrais mais plausíveis, porque nenhum desses é diretamente um ancestral das embriófitas, né? Escrevi de uma forma bem errônea aí, mas seria qual desses grupos provavelmente compartilha um ancestral comum com as embriófitas. E aí vamos lembrar que desses 3, o mais plausível é o grupo, né, a ordem Caralis, pela quantidade de características compartilhadas. Tá? Então vamos lembrar que o grupo irmão das embriófitas é o grupo das Caralis. Tanto que lá no cladograma, se a gente voltar um pouquinho, né, o ramo que está logo do lado das embriófitas é o ramo das Caralis. Beleza?
Massa. Então, olha só. O que eu acho legal que vocês façam? Dei uma revisada na aula, me assistam falando 2 vezes lá no YouTube, né, para acelerar as coisas. Dei uma lida nos textos, que eu acho esse assunto é super importante, tá, gente? Porque eu vejo assim, ó, quem escreveu sobre ensino de botânica, no texto, deve ter lido que a botânica é ensinada de uma forma fragmentada, que muitas vezes o aluno não consegue ligar a botânica ao cotidiano dele. Quem não leu sobre isso, em algum momento vai ler sobre o ensino de botânica, tá? Porque, em geral, o que a gente vê na botânica é isso, essas caixinhas, né? Ah, briófitas, a planta é assim, assim, assado. Pteridófitas, a planta é assim, assim, assado. E, na verdade, o interesse dessa primeira aula é que a gente lembre que tudo isso é um contínuo evolutivo. Né? Nós temos plantas que foram selecionadas para ambientes diferentes. E isso faz com que a gente entenda todas essas diferenças que a gente vai ver a partir de agora nesses grupos, tá? Então, as diferenças que eu tenho, elas não são ao acaso. Assim, ao acaso no sentido, tipo assim, grupos aleatórios de plantas em lugares aleatórios, né? Elas surgiram ao acaso e foram selecionadas para determinadas situações. Tiveram melhor desempenho em determinadas situações. Então, ter esse viés evolutivo é muito importante em qualquer área da biologia, mas especialmente na botânica. Especificamente porque a gente tende a se esquecer que as plantas são seres vivos, e a pensar nas plantas como simplesmente a paisagem do mundo, né? A mobília do mundo, tá? Mas as plantas estão sujeitas a processos evolutivos, elas estão passando por processos evolutivos, e toda essa história que elas já contaram para a gente até hoje, certamente nos ajuda a prever quais histórias elas poderão contar no futuro, tá? Frente a todas essas variações que nós temos vivido nas épocas atuais. Beleza? Temos dúvidas? Então, vou levar o silêncio como um sim aí. Vou encerrar a gravação.